bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria mais uma vez estar no seu santo e abençoado lar. Saudar você, dar aquele abraço carinhoso e gostoso. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos desejar a você muita paz, muita alegria, muita vida e muita saúde. E por falar em vida e saúde, já está no ar, ao vivo e em cores para todo o Brasil, o nosso programa Vida e Saúde. O programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, fé e medicina sempre caminham juntos. E quem ganha com tudo isso, eu e você. Sabe por quê? Você já sabe. Vamos aprendendo como funciona o nosso organismo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar nossa paz. E o programa fica muito mais interessante quando você liga, quando você participa. Porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Geraldo Malone. Sim, minha gente, ele está aqui e voltou, graças a Deus. Ele que é médico psiquiatra e para falar de um assunto, ansiedade. Quantas coisas a gente tem que resolver no dia a dia? Quantas situações traumáticas, muitas vezes aceleradas, isso gera em nosso coração aquele sentimento de ansiedade. Isso tem cura? Como administrar? Como nós controlarmos o nosso tempo, o nosso ritmo, sem nos deixar atropelar por aquelas situações que muitas vezes não sabemos nem sequer administrar. Vamos aprender hoje aqui com o Dr. Geraldo. Portanto, vai ligando 19 3871 9620, 19 3871 9620, porque nós queremos ajudar você, queremos cuidar de você. Eu sei que você tem bom gosto. Diretor, estamos ao vivo também pelas redes sociais? Ao vivo pelo Facebook. Pode entrar lá no Facebook. Olha só, eu estou falando agora pelo Facebook. O que você está vendo está lá no Facebook. Então pode entrar, Rede Século XXI, copiar o link. Tem grupo de WhatsApp? Pega o link, copia e já distribui para evangelizar, para que as pessoas, nós queremos atingir um máximo de pessoas, para que as pessoas também possam saber um pouquinho mais sobre ansiedade, viu, gente? Nós queremos também, antes de chamar a matéria, parabenizar, minha gente, uma salva de palmas, o nosso diretor, sexta-feira fez aniversário, dia 19 aqui de julho, uma salva de palmas ao nosso diretor, Fernando, parabéns, Fernando, Deus abençoe, celebrando o precioso dom da vida. A nossa superprodução preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre ansiedade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A Organização Mundial de Saúde publicou um documento em 2017 com estatísticas de distúrbios psiquiátricos. Os transtornos de ansiedade atingem 264 milhões de indivíduos em todo o mundo. Desses, 18 milhões são brasileiros. Nosso país, aliás, é campeão nos números dessa desordem, com 9,3% da população afetada. A porcentagem fica bem à frente de outras nações. Nas Américas, quem chega mais perto da gente é o Paraguai, com uma taxa de 7,6%. Na Europa, a dianteira fica com a Noruega, 7,4%, e Holanda, 6,4%. O sexo feminino é o que mais sente as consequências. 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1% são depressivas. Quando se trata dos homens, a porcentagem cai para 3,6% em ambos os casos. E o bom é que os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. E vamos falar melhor sobre diagnóstico, causas, sintomas e a melhor forma de conviver com o problema agora no Vida e Saúde. Muito bem, obrigado, Amanda. Hoje eu tive nos bastidores, antes de começar o programa, eu tive com a Amanda assim, Amanda, hoje é você no Vida de Saúde? Frei, hoje a matéria é comigo. Então, quero mandar um beijo para a Amanda, para o Carlão, sempre assim, fazendo excelentes matérias para ilustrar ainda mais o Vida de Saúde. Que Deus abençoe, parabéns, viu? E vamos acolher com muito carinho ele que já é amigo da casa, já tem carteirinha aqui no Vida de Saúde, nosso grande amigo, Dr. Geraldo. Dr. Geraldo, seja muito bem-vindo, que honra mais uma vez de tê-lo aqui nos estúdios do Vida de Saúde. A honra é muito minha, Frei. Aliás, eu tenho uma vocação grande para explicar e falar, por isso que eu dei aula há 23 anos. E o seu programa é uma extensão dessas aulas todas, porque ele é muito didático, muito elucidativo, explicativo. É o senhor que está de parabéns. Eu que agradeço, doutor. Eu gosto realmente de fazer isso, doutor. Eu creio que quando a gente entra em contato com vocês médicos, e a gente sempre recebe o carinho de vocês, assim,
essa disponibilidade de vir até aqui e de poder assim fazer uma explicação em rede nacional, de cuidar da saúde das pessoas, porque não é só informação, mas pode digitar lá nesses buscadores da internet e a gente encontra o tema, mas assim com carinho, com atenção, com cuidado, com espiritualidade, só aqui no Vídeo Saúde que você encontra. Então, muito obrigado de coração, mais uma vez, por estarmos aqui. Doutor, ansiedade é o mesmo que sentimento de aceleração? Porque às vezes eu me sinto, acho que eu vou fazer minha consulta ao vivo aqui hoje, gente. Eu me sinto às vezes acelerado, doutor. Eu acredito que a aceleração, seja do pensamento ou mesmo psicomotora, seja uma das características da ansiedade. E é muito bom a gente ter essa oportunidade para conversar sobre isso, porque a ansiedade não é meramente uma emoção, ou seja, não é meramente restrito ao sistema nervoso central ou no sistema emocional. A ansiedade ela se distribui no organismo como um todo. Ela é responsável por uma série de alterações orgânicas e que muitas vezes a pessoa se dá conta e dependendo da ansiedade, aumenta até mais ainda esse sintoma. O que acontece com o nosso organismo, doutor? O que a gente libera? Porque quando a gente está com medo, a gente libera adrenalina, etc. Quais são as reações químicas que o estado de ansiedade libera em nosso corpo, doutor? Então, basicamente, didaticamente falando, vamos imaginar o seguinte: a ansiedade é como se fosse um estado de susto, só que é um susto continuado. Então, o organismo todo participa com muitas alterações. Por exemplo, claro, que começa no cérebro, essa alteração começa no cérebro e daí se distribui no organismo todo por duas vias. Uma via é uma via hormonal. Ele vem através dos hormônios que estimulam as glândulas, seja a tireoide, suprarrenal, o pâncreas, as glândulas mais sexuais. Bom, esse é um caminho que é hormonal. Mas o caminho mais rápido é o neurológico. Ele vem num sistema que chama sistema nervoso autônomo. Ou seja, é um sistema nervoso que tem dois lados como uma balança. O lado de cá acelera tudo e o lado de cá desacelera tudo. O lado de cá que acelera chama sistema nervoso autônomo simpático. É que é sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, voltando ao susto do exemplo, quando você está dirigindo, quase atropela uma pessoa, acelera tudo, o sistema nervoso simpático. Mas você não vai ficar assim o dia todo. Então tem que vir o outro parasimpático para equilibrar. Agora, isso tudo que nós conversamos, Frei, é uma ansiedade normal que todo ser humano tem, não é nem monopólio do ser humano. Os animais, do réptil para frente, todos têm ansiedade também como parte do equipamento para a sobrevivência. Agora, esse estágio de ansiedade, doutor, mais ou menos assim, é um medo do que vai acontecer, é um medo do futuro, é um medo do passo adiante, então você já sofre agora aquilo que está prevendo lá na frente, ou tem medo que aconteça alguma coisa na frente, entre a realidade hoje e o futuro? Basicamente, nós sabemos que o medo e a ansiedade são dois lados da mesma moeda, né? São aparentemente iguais. E no ser humano, a perspectiva da ameaça, do desafio, da necessidade de uma adaptação rápida é preemente. E eu gosto muito de dar alguns exemplos, Frei, porque fica bem prático para que o nosso espectador entenda. Veja bem, se a gente coloca um cachorro na frente de um gato, os dois vão ficar muito ansiosos. O cachorro arrepia o pelo e você olhando para ele, você vê as alterações. Arreganha o dente, baba, arrepia o pelo, rosna. E o gato idem nas manifestações próprias do gato. Mas aí os animais, eles são nesse ponto até inteligentes. O cachorro só fica assim na frente do gato. E o gato só fica assim na frente do cachorro. Se fôssemos fazer uma comparação com o ser humano, é como se o gato ficasse desse jeito, todo atrapalhado, de imaginar que pode aparecer um cachorro. Entendi. Então, nós somos assim. A gente imagina o que pode acontecer. Muita gente que tem um potencial de ansiedade muito grande
e ele tem uma dívida, Frei, para pagar, nem dívida é porque não venceu, vai vencer o mês que vem, e ele já começa a não dormir bem agora. Ou então, tem gente que fala assim, estou ficando com a memória ruim, porque eu vou para a cozinha pegar alguma coisa, chego lá, não lembro o que eu fui fazer. Claro que você não lembra, porque no trajeto até onde você estava, até a cozinha, você pensou em 1000 coisas diferentes, teve um pensamento acelerado, como o senhor mesmo citou no começo, e aquela preocupação em ir pegar lá um saquinho de pipoca se diluiu nessa série de preocupações, de pensamentos, o que eu vou fazer depois, onde que eu vou, que hora que eu vou dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo, nossa, vou fazer... Então, quer dizer, aquela aceleração retira da pessoa a atenção necessária para tocar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Aí começa a prejudicar. Olha que interessante, porque eu sou assim, eu tenho um pouco disso. Por quê? Porque como entrevistador, né, eu sei, vocês vêm aqui como profissionais, enfim, então nesse bate-papo eu tenho que elaborar as perguntas, etc. E o senhor explica muito bem, é didático, etc., então a coisa flui. Mas às vezes aconteceu situações que o médico, assim, perfeitamente eficientíssimo no bisturi, ali na área, assim, mas para comunicar, né? Às vezes tem uma certa... Não é o dia a dia dele, claro, né? Claro. Enfim. Então eu tenho que fazer 1000 perguntas ao mesmo tempo. De repente eu fiz... E qual foi a pergunta que eu fiz lá atrás mesmo? Então fica uma ansiedade também, esse pensamento acelerado. Exato. Isso que acontece. E aí o senhor falou muito bem, porque às vezes a gente, do quarto à cozinha... E esquece, né? O que eu vim fazer aqui mesmo? Não é porque Exato. a tua memória, é porque não, você... é porque a ansiedade está atrapalhando a atenção. Quer dizer, antes da memória nós temos a atenção, né? Então, quando a aceleração e a ansiedade está presente, todos nós temos que ter isso, inclusive para dirigir. Para dirigir a gente tem que ficar um pouco ansioso, porque você é capaz de vislumbrar e verificar N estímulos. Como é que está o trânsito, como é que está a marcha do carro, o que eu tenho que conversar com quem está do lado, dirigir. Olha quanta coisa eu estou fazendo simultaneamente, mas eu não estou concentrado em nenhuma, porque se eu concentrar na alavanca de câmbio, eu vou dar uma trombada. Claro. Então tem que ficar tudo superficial. É o contrário do que eu usaria para estudar. Para estudar, eu polarizo tudo num assunto só. Aí eu não tem como sair fora dessa polarização. Agora, as pessoas, eu acredito que os nossos espectadores, muitos vão sentir isso. Quando você vai estudar e quando chega no fim da página tem que ler tudo de novo, porque já esqueceu o que leu lá em cima, é porque está muito acelerado, achava melhor... O que tem que fazer, doutor, assim? O que é importante nesse momento? Não é só respirar fundo, mas assim, o que é para desacelerar e para focar, né? Para focar em algo que naquele momento eu estou precisando. Tem muita gente, por exemplo, os estudantes na hora da prova, na hora de prestar assim uma redação, etc., que tem que ter aquele foco, mas perde a concentração facilmente. O que se tem que fazer? Bom, eu acho que naquele momento muito pouco se pode fazer. O que pode se fazer é de bem antes até chegar naquele momento. Aquele momento de você ficar atrapalhado com a sua atenção é a pontinha do iceberg. A gente tem que saber tudo que vem atrás disso. Então, se tivermos que disciplinar essa dose de ansiedade, é um treinamento longo, a ponto de quando chegar no dia da prova você não se mobilizar emocionalmente tanto assim que vai ter um prejuízo acadêmico ou profissional, enfim, vai ter um prejuízo. Naquele momento é difícil, e é mais difícil ainda porque culturalmente acredita-se que se tiver um pensamento positivo, um autocontrole, respirar fundo, poderia melhorar. Eu acho que tudo isso daí melhoraria uma pessoa que não tem ansiedade, né? Porque o ansioso ele até se atrapalha. Será que agora eu tenho que respirar fundo ou ter pensamento positivo? Agora começa o pensamento positivo ou vou respirar fundo? Quer dizer, atrapalha tudo. Mas, veja, Frei, essa pessoa que chegou na hora da prova e se atrapalhou toda, não foi a primeira vez que ele sentiu ansiedade. Normalmente ele já tem uma ansiedade como um traço da personalidade dele.
há tempos. Então, ele poderia ter começado há tempos a fazer um treinamento para disciplinar sua ansiedade. Medicamente falando, a gente corta, pegamos um atalho. Vamos pegar um atalho. Como é o atalho? Na hora H, o sujeito vai subir num avião, tá, não tem como fazer um treinamento, procurar um psicólogo, um terapeuta, porque eu vou viajar amanhã cedo. E eu estou tenso, tenho medo de passar mal no avião. Aí a medicina tem recursos para oferecer na hora e que fazem efeito imediatamente, que são os ansiolíticos. Então a pessoa vai usar um ansiolítico, que é uma maneira de você disciplinar aquelas emoções que nós dissemos no começo da nossa conversa, que são os estímulos neurológicos da ansiedade, aquilo que acelera tudo, aquilo que desacelera tudo. O sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, Frei, é muito fácil até se prescrever um ansiolítico e essa questão do equilíbrio simpático e parasimpático fica perfeitamente controlado. Uma pessoa ansiosa, doutor, ela tende também a ser uma pessoa nervosa, o nervosismo. Isso também interfere na fala. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela atropela as palavras, o pensamento está tão acelerado que, de repente, ela vai comendo as palavras nessa ânsia, né, de se comunicar. Para quem é um profissional como o senhor, que está sempre falando, se dirigindo aos espectadores, evidentemente isso pode acontecer verbalmente. Você come algumas palavras ou partes das palavras, mas o que a gente percebe mais é no aluno, no estudante, na criança que está na escola, que acontece o mesmo fenômeno com a palavra escrita. Ou ele come um pedaço da palavra escrita, ou a própria palavra inteira, e é importante a gente conversar sobre isso, porque as professoras têm que ter uma sensibilidade para falar, poxa, não é que ele seja mau aluno, ele é muito acelerado, e essa preocupação constante, essa agitação, inquietação, muitas crianças não param sentado, outros não param nem com a perna quieta, está sempre com a perna balançando, o pezinho balançando, são pessoas naturalmente ansiosas, e já num limite da ansiedade normal fisiológica, uma ansiedade um pouquinho maior. E o contrário também, doutor Geraldo, no sentido assim, eu tenho que apresentar um trabalho, tenho uma exposição a fazer, eu fico com aquela ansiedade tão grande por um momento, como é que eu vou reagir, como é que as pessoas vão reagir, como é que vão receber, e que chega no momento e trava tudo, né? Travou, né? Ou seja, a pessoa está lá, estava tão bem preparada intelectualmente, como conteúdo, mas chega lá, não sai nada. E aí? Então, eu tenho um ponto de vista muito interessante, que, aliás, não é todo mundo que concorda, é um pouco controverso. Mas veja bem, a ansiedade, que é o equipamento preparado para você enfrentar seus desafios, seus obstáculos, enfim. Para o ansioso, essa palestra que ele vai fazer é o maior obstáculo. Não que ele não saiba o que ele vai falar. O grande inimigo é o que o outro vai pensar dele. Entendi. Aquele espectador, o que vai achar dele? Esse é o grande inimigo. Tanto é que eu recomendo assim, para aliviar um pouquinho a tensão, você pode fazer até uma brincadeira. Antes de começar, olha para a plateia e fala, olha, vocês vão me desculpar, se porventura você perceber que eu estou gaguejando um pouco, não está saindo, isso é porque eu fico muito ansioso para falar em público. Mas eu já estou cuidando para que isso desapareça. Então, vocês não precisam ficar em dúvida se eu estou ou não nervoso. Não precisa ter dúvida, eu estou nervoso. Entendeu? Então, quando fala assim, acontece essa reação. Admite. O pessoal ri, quebra um pouco aquele gelo, e ele tira um fantasma das costas dele, que é aquele esforço fenomenal para ninguém perceber. Rir das próprias tragédias. Né? Além das tragédias. Para ninguém perceber que ele está nervoso. Não precisa se preocupar com isso. Ficou claro que ele está nervoso. Não, isso é legal, doutor. Assim, mas pode acontecer também a ansiedade gerar essa palpitação, essa taquicardia, digamos assim, que a pessoa não quer nem sair de casa? Pode muito. Um dos tipos da ansiedade patológica, que é a síndrome do pânico ou os transtornos fóbicos ansiosos,
eles impedem, são impeditivos, eles limitam a pessoa a sair de casa ou sair sozinha, aí varia de casa para casa. Tem gente que precisa de um acompanhante para sair, tem outros que nem com um acompanhante eles vão bem, tem aqueles que não dirigem, tem muitos que não dirigem na estrada. Se você for conversar com o ansioso, a dificuldade dele muitas vezes, ele dirige muito bem, mas na estrada para ultrapassar um caminhão ele passa mal. Ou na cidade, ele fica imaginando, se meu carro morrer aqui agora, parar, ai, pelo amor de Deus, eles vão buzinar atrás, eu vou ficar mais nervoso ainda. Se eu ficar mais nervoso ainda, aí que eu não acerto mesmo. Quer dizer, você vê que ele faz um romance, uma história trágica, né? Sempre assim, sempre trágica. Gente, quantas informações. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo na sequência, e aquelas situações em que aquela pessoa fica tão ansiosa, tão nervosa, entra em pânico e começa aquela suadeira toda, enfim. Como lidar com isso? Como ter essa calma e tudo mais assim? Além, é claro, da sua pergunta, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa acelerada? Você é uma pessoa que vive essas realidades que o doutor Geraldo falou? Ou seja, trava em certos momentos ou fica com medo? Então vai ligando para cá, aproveite, estamos ao vivo pela TV, estamos ao vivo pela rede social, aproveita para tirar as suas dúvidas. Queremos ajudar você a ter aquele equilíbrio mental e emocional hoje com o nosso tema ansiedade. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, porque você merece. A gente volta já só para você.